Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, dia 18 de outubro de 2025. Vamos trazer hoje aqui um tema cujo título podemos dar a auto-obsessão. Todos nós que trabalhamos com contatos, comunicação com espíritos, com almas desencarnadas, almas de outras dimensões, todos nós que temos esse conhecimento, porque temos, de certa forma, um canal mediúnico, porque canal mediúnico é um canal medianeiro entre duas dimensões, ou mais. Não há como canalizar qualquer coisa de uma dimensão superior se não tem um canal de comunicação medianeiro, mediúnico. Por isso, as qualidades mediúnicas das pessoas, e na verdade, todos os seres humanos, que são almas encarnadas, de fato, possuem um canal mediúnico, que é a intuição, o sexto sentido. Na verdade, existem outros meios mais poderosos que se manifestam de uma forma, às vezes, involuntária. Então, ali entra os médiuns de psicografia, psicofonia, clarividência, clareaudiência, teletransporte, enfim, tantas maneiras, tantas formas de comunicação. Mas quando a alma encarnada não tem esses outros canais mediúnicos, ela pode desenvolver o seu canal intuitivo. Todos nós temos o terceiro olho, a glândula pineal, que é o chakra da comunicação com as dimensões superiores. É o canal que nos liga. Então, quando entendemos isso, nós temos um pouco mais de subsídios para compreender a comunicação com os espíritos, ou seja, as almas de dimensões diferentes da nossa. Então, as pessoas que trabalham com a comunicação espiritual, nas reuniões mediúnicas, sejam centros espíritas, outros locais, centro de Umbanda, enfim, tem tantos locais onde se manifestam as almas, e as pessoas são almas encarnadas, travam uma conversa, uma comunicação. É graças a essas comunicações que nós temos o conhecimento do que acontece no além-túmulo. Sem isso seria impossível, porque nós temos o véu do esquecimento. Foi o que o Kardec fez em 1850 a 1860, com uma equipe de médiuns. Dizem que eram em torno de 1000 médiuns espalhados pelo mundo afora. E Kardec e sua equipe codificaram o espiritismo através dessa comunicação. Um trabalho muito profundo, muito sério, que foi muito importante. Até aqui, porque nós estamos ainda no final da transição planetária. Depois, esse conhecimento, essa codificação do Kardec, ela não vai mais ter utilidade, porque nós vamos saber isso o tempo todo, sem que ninguém nos conte, sem que ninguém nos mostre. E a comunicação com os espíritos, quem tem esse trabalho, ou teve esse trabalho em algum momento, sabe que muitas vezes existiam almas que não eram boas almas, eram almas do setor umbralino mais baixo, chamado de umbral grosso, porque elas têm muito peso, não conseguem subir para as colônias espirituais, por exemplo, onde existem as almas que desencarnam e vão se preparar depois para uma nova encarnação. Então essas almas dos umbrais mais baixos, elas estavam muito próximos aqui dos encarnados, e elas têm uma afinidade com a matéria ainda, por alguma razão. Elas têm uma simbiose com o que aquelas pessoas encarnadas pensam, falam, exigem, gostam e se comprazem. Enfim, há uma sintonia, uma simpatia, uma afinidade. Então, obviamente, quem tem
Um obsessor, que não é aqui ainda a auto-obsessão, porque nós vamos falar disso. O obsessor, de fato, ele era uma alma que tinha uma certa afinidade com aquela alma encarnada, e quem atrai o obsessor é o encarnado. O obsessor não invade o livre-arbítrio de ninguém. Existem alguns casos, sim, mas são raros, onde há espíritos vingativos, sofredores que se comprazem em causar dor para os outros. Enfim, existiam outras alternativas. O obsessor é quando ele vem para realmente perturbar a vida do indivíduo, ou seja, da alma encarnada. Porque tem uma relação. Às vezes é uma pendência de vidas passadas, mas às vezes é só uma forma daquela alma encarnada agir no dia a dia que atrai um amiguinho invisível. E esse amiguinho invisível, ele é malvado, porque ele é um obsessor, ele tem dentro da consciência dele uma consciência pesada. Era uma alma que, enquanto estava encarnada, se comprazia no mal, praticava todo tipo de falcatrua, de maldades. Nada diferente daquilo que existe hoje. Existem pessoas hoje que são tão más, agem com tanta maldade no seu dia a dia, sem escrúpulos, que elas, ao desencarnar, automaticamente se direcionam, ou era assim até aqui, agora vai ser exilada, obviamente, mas vai para um mundo condizente com a sua frequência. Então, antes era umbral grosso, onde existe muita coisa ruim. Tanto que as almas que vão para as colônias espirituais, que é a parte mais acima do umbral, ou para as faixas intermediárias, sempre tinham que passar pelo umbral grosso, porque é a primeira prateleira do umbral. Nós estamos na crosta, tem que se elevar, passa no umbral grosso, que é o próximo de nós, depois o médio, depois o fino, o alto. As almas sabem o que é. Nós todos passamos por lá em outras vidas, quando desencarnamos. Temos as memórias dentro de nós. Não lembramos, mas temos os registros. Então, o que existe hoje não é mais tanto o assédio dos obsessores externos, porque os umbrais mais baixos, inferiores, já foram varidos. Nós já falamos isso. Alguns tempos, poucos anos, por 2020, 2022, essa limpeza estava muito ativa. Agora, parece que, pelas informações que recebemos, que já não existem mais essas almas perversas. Já foram levadas, porque a Terra está passando pela transmigração de almas, pela troca de almas da Terra, porque a nova Terra só vai aceitar almas mais elevadas. Desencarnou, não está na frequência, vai embora. Está na frequência, fica, vai voltar. Simples. Mas então por que tem pessoas que sentem obsessores? Tem uns que não sentem, mas agem como tal e nem se percebem. Muitas pessoas acreditam que tem um obsessor e na verdade não tem. Ela própria é o obsessor de si mesma. É simples para entender isso, porque nós somos uma consciência. Nós temos as experiências de vidas passadas dentro das nossas memórias. Está registrado no nosso corpo etérico, corpo da alma. O corpo que molda o corpo físico da matéria quando ele encarna. É o modelo. O que acontece? Nós temos muitas vidas já nesse planeta. Centenas. Já disse aqui tantas vezes. A média da maioria das almas, obviamente que tem exceções, mas a maioria está entre 600 a 1.100 encarnações. Em todas as vidas nós experienciamos a luz e a sombra, porque nós viemos para esta escola aprender a co-criar na quase ausência de luz com o excesso de matéria escura, matéria negativa. Então era mais fácil praticar o mal do que o bem, porque existia mais matéria-prima para o mal.
Para praticar o bem era preciso fazer sempre um esforço maior. Por isso, em algum momento nós aprendemos que o caminho da luz, da evolução, do bem é estreito, difícil. O caminho do mal é largo, pavimentado, muito atraente. Por quê? Porque nós temos o nosso lado sombra, o nosso ego exagerado, o desejo incontrolável de poder, de prazer, de ganhos, de vantagens. Então, para praticar o mal não digo nem um esforço, é apenas uma situação favorável. Basta não ser firme nos seus propósitos. Vai automaticamente para o caminho que não é do bem. É preciso policiamento, é preciso disciplina, é preciso um esforço maior para se manter firme nos propósitos do bem, na ética, na moral, na justiça. E aquilo que a gente sempre fala são as práticas positivas, que se resumem em três principais: o amor incondicional, a compaixão e o respeito. Os pilares da ascensão das almas. Então nós vamos hoje falar sobre a auto-obsessão, porque auto-obsessão é quando nós somos obsessores de nós mesmos, percebendo ou não a situação. Nós temos aqui algumas coisas que eu vou citar para que todos possam ter um pouco mais de compreensão, embora muita coisa pode passar batido aqui, mas eu acho que o que vem aqui vai ser suficiente para que todos possam compreender um pouquinho sobre o que é uma auto-obsessão. Como eu disse, nas vidas passadas nós fomos bons, fomos maus. Ficaram os registros de ambas as situações, o bem e o mal. Então nós trazemos dentro de nós influências dessas vidas. Nós trazemos a tendência de repetir certas ações do passado, mesmo não lembrando das vidas passadas, porque são tendências. Quem tem a tendência tem facilidade. Por exemplo, a pessoa que hoje aprende a tocar um instrumento, que é um artista de primeira linha, que é um grande esportista, enfim, ele não é por causa desta encarnação. Essa encarnação ele apenas está expondo as suas tendências que ele já tem dentro de si, as suas qualidades. Assim como tem pessoas que praticam o mal, elas estão expondo os seus defeitos, que já trazem de outras vidas. Ainda não está harmonizado, não fez ainda o polimento da sua alma. Então nós temos aqui situações de obsessão, de auto-obsessão. A culpa é uma das mais poderosas oportunidades onde o indivíduo, a alma encarnada, pratica, vive como se fosse um obsessor e na verdade é uma auto-obsessão, porque ele é obsessor de si mesmo quando ele se sente culpado. A culpa, ela não deveria existir. Porque a culpa não é o arrependimento, como você diz. O arrependimento é quando você olha a situação e diz: não fiz coisa boa, não devia ter feito. Já tem o arrependimento ali. A culpa é quando você leva a vida toda se martirizando por causa daquela ação. Ou então você traz de vidas passadas, quando você causou dor e sofrimento para alguém e depois pagou muito caro o resgate, porque o resgate é obrigatório quando causamos dor e sofrimento para alguém. Então a culpa ela é uma forma energética de obsessão, só que é auto-obsessiva porque ela é da própria pessoa.
A culpa, ela não deveria existir porque se nós temos o conhecimento suficiente para entender que estamos numa escola de almas, estamos aqui para aprender lições, não estamos aqui para comer a merenda, como eu já disse outras vezes. Se eu estou aqui na Terra, como alma encarnada, um fractal de alma, na verdade, passando por provas e expiações, é óbvio que eu tive que passar por situações na luz e na sombra para chegar ao final do ciclo de provas e expiações. Ninguém completa o curso numa escola sem ir até o último ano, passando prova por prova, ano por ano, teste por teste, série por série, período por período. E assim nós estamos aqui nesse planeta Terra. Então, olhar para a situação quando temos a culpa, tem razão de se sentir culpado nesta vida? Você tem, tu sabe o motivo. E se não tem, então é das vidas passadas. Mas independente se é desta vida ou de vidas passadas, olhar para essa situação e compreender que eu estou neste mundo para aprender as lições. Eu não tenho como aprender lições se eu não praticar, sentir, conhecer. Conhecer o resultado da ação. E se eu fiz um ato já sabendo que não devia, e paguei caro depois por causa disso, porque adquiri um karma, tudo bem, eu também quis experienciar como é repetir um erro sabendo que não devia fazer. O preço a ser pago é dobrado. Compreender isso é entender que nós somos alunos dessa escola. De uma forma ou de outra estamos avançando. Então não há razão para se sentir culpado. Não há razão para ter obrigação de pedir perdão, ou de ser perdoado, ou de perdoar, porque ninguém é vítima e ninguém é algoz, porque todos somos aprendizes. Aquela pessoa que passa por uma dor provocada por outra pessoa, ela não é vítima, ela está resgatando o seu erro do passado, o seu karma. E aquele que comete está adquirindo o karma, está adquirindo a dívida. Simples assim. Ah, mas aquilo que cria dor, sofrimento. Sim, causa dor e sofrimento, mas ninguém passa o que não precisa passar, porque a lei divina é soberana e ela sabe exatamente quem somos nós. Sabe tudo sobre nós. Tem a nossa ficha de todas as vidas. Tem os nossos registros, nosso histórico. E se estamos aqui aprendendo, que bela oportunidade. Cada vez que cometemos um erro, porque é no erro que nós aprendemos mais rapidamente. Quando acertamos, na verdade, aquilo já está aprendido em algum tempo, nesta vida ou em vidas anteriores. Então a culpa é um obsessor de si mesmo, porque é uma auto-obsessão. E ela tem uma energia como se fosse um obsessor de verdade, porque o obsessor de verdade também não é um ser, é uma energia, ele não tem corpo, não é matéria. Então não há diferença. Por isso a confusão. Quando o médium sente um obsessor, essa pessoa ali tem um obsessor. Será que é um obsessor ou será que ela é uma auto-obsessão? Qual é a diferença? Ninguém enxerga nada mesmo. Percebe-se uma energia, sente-se uma energia, mas não se enxerga. Porque com os olhos físicos não se enxerga a energia, não se enxerga uma alma desencarnada. Quando é de fato uma alma desencarnada, pode no máximo, além de sentir a energia, perceber uma sombra, como se fosse um vulto. Porque a energia é pesada, ela pode ter a forma de sombra. E assim é o medo. O medo tem a mesma frequência da culpa, a mesma causa, a mesma origem, é aquilo que nós já vivemos. Quem tem muito medo de alguma coisa, ou medo de muita coisa, não vive uma vida sossegada. É como se tivesse um obsessor perturbando o tempo todo. As causas são mais ou menos idênticas. Claro, medo não é a culpa. O medo de passar por uma situação, então a pessoa tem medo, mas
Por que ela tem medo de passar por aquela situação? Porque ela já conhece aquela situação, ela já passou. E se ela passou? Não vai precisar passar mais? Lembre-se que estamos numa escola, matéria dada é matéria ultrapassada, não tem mais que retornar. A não ser que não aprendeu. Aí tem que passar de novo. Repetir o ano. Repetir a matéria. Repetir a lição. Mas o medo, quando nós sentimos, ele tem a mesma energia do obsessor, a mesma energia da auto-obsessão, da culpa também. Então nós temos que pensar de uma forma diferente. Eu tenho medo disso. Por quê? Porque eu já passei. Isso eu já passei, não preciso passar mais. É apenas uma memória, uma lembrança de quando eu passei e sofri. Quando nós fizemos isso, nós fizemos a desobsessão. Mesmo sendo essa auto-obsessão. Então assim nós fazemos com a culpa e fazemos com o medo. Que são, na verdade, traumas. Os traumas não são karmas. Quantas vezes já dissemos isso? Karma não é trauma. Trauma não impede a ascensão, mas impede de ter uma vida mais tranquila. Quando nós entendemos esses traumas, nós podemos eliminar essas memórias e ter uma vida mais agradável, porque não tem mais esse sofrimento todo, porque culpa e medo traz uma energia tão baixa e não somente traz desconforto e dor, mas pode causar inclusive doenças. Porque a energia acumulada vira doença. Energia parada, como uma água, apodrece. Ainda assim, temos outras causas que poderíamos citar aqui, como as crenças limitantes. Quanta crença foi criada e imposta ao longo das gerações, das encarnações anteriores a essa. E chegamos aqui com uma crença enraizada. Acreditamos em cada coisa que, às vezes, depois, quando a gente descobre que aquilo não é verdade, nos traz até uma certa vergonha. Como eu pude acreditar naquela bobagem? Não tem a mínima lógica, não tem a mínima importância, porque de fato não é assim. Por isso que eu sempre digo, a espiritualidade é uma forma de lógica. Ela molda a nossa consciência através da lógica. Não é preciso muito esforço para compreender. Você compreende de uma forma ou de outra, está tudo certo. Não existe uma técnica, uma fórmula mágica e nenhuma conta matemática exata. É uma forma de entender e sentir. Podemos mudar. Quando entendemos que as coisas não são bem assim, vamos mudar. Porque a dor, na maioria das vezes, é a resistência que colocamos nas mudanças. Então, as crenças limitantes, elas podem se transformar numa auto-obsessão porque ela impede que nós mudemos. Permanecemos presos a uma crença que não tem mais sentido, a uma lógica ilógica, porque ela não é real, mas nós não queremos mudar. Então nós tornamos obsessores de nós mesmos, porque sofremos as consequências dessas limitações dentro dessas crenças. E aí vem a vaidade, o ego inflado, as paixões. Quanto tempo perdido em cima disso a gente passa na vida? Vamos falar desta vida, porque das outras a gente não sabe, mas já passamos também, sim, em outras vidas também. Perdendo um tempo precioso. Temos lá, na média, 70, 80 anos de vida útil, desde que nascemos, obviamente. Então, tira o tempo da criança, sobra menos 10, menos 15 anos. E perdemos tempo em cima de coisas banais. A vaidade, o ego exagerado, as paixões, são formas, pensamento, formas energéticas
auto-obsessoras. Incomodam tanto na vida, nos faz fazer coisas erradas para manter a vaidade, manter o ego, manter a paixão. Assim também são os vícios. Gastamos a energia boa, aumentamos a energia ruim e gastamos o nosso tempo, a nossa saúde, a nossa alegria, a alegria dos familiares. Colocamos tudo a perder por causa dessas paixões, desses vícios, dessas vaidades do ego. Isso é auto-obsessão. Estamos nos prejudicando, atrapalhando a nossa vida. O obsessor faz isso. O que o obsessor faz? Incomoda. As paixões, o ego, a vaidade, os vícios, incomodam. E incomodam não somente aquele que pratica isso, incomoda os outros que estão próximos. Assim como um obsessor também incomoda toda a família, porque aquela pessoa daquela família sofre e incomoda todo mundo quando tem um obsessor de verdade, que, como foi dito aqui antes, agora eles não estão mais ali. São as auto-obsessões. Às vezes tem um médium que diz que aquela pessoa tem um obsessor, na verdade também ela tem uma frequência que pode dizer, induzir o médium a dizer que aquela pessoa tem um obsessor e não tem. Aquela pessoa está simplesmente lembrando do seu passado e está naquela energia, naquela frequência, e é identificada. Pode ser alguém que está próximo daquela pessoa, não exatamente aquela pessoa. Também pode enganar o médium. Está ali atendendo uma pessoa, ele tem um obsessor. E na verdade é uma outra pessoa que está ligada àquela pessoa ali, e com a sua frequência transmite através daquele seu conhecido e o médium sente. Pode ser um presente naquela reunião mediúnica. Então tem muitas possibilidades. O vitimismo, por exemplo. O vitimismo. A pessoa está sempre se achando prejudicada. É o coitadinho do grupo, da família, do bairro. Nada mais é do que uma memória de quando essa pessoa viveu em vidas passadas, a alma encarnada agora viveu em outras vidas anteriores. E de fato foi perseguida, foi maltratada, foi judiada, foi injustiçada. Embora ninguém passe o que ele não tem que passar, porque ela tinha provavelmente cometido erros anteriores e estava pagando. Mas ela entendeu que foi prejudicada e ficou tão revoltada que ela guardou aquela memória para as próximas encarnações, e nesta aqui ela se acha vítima também, como sempre. Não se curou. O vitimismo é uma forma auto-obsessiva. A pessoa sofre uma influência externa, porque é de outras vidas. É dela mesma, mas é de outros tempos, outras realidades. Mas ela não se trabalha, ela não quer entender, ela prefere ficar naquela situação, porque às vezes muitas pessoas até se comprazem sendo consideradas vítimas, porque elas ganham afeto, ganham carinho, ganham atenção e ganham favores. Então, também ela tem a mesma energia do ego, das paixões, da vaidade e dos vícios. A ganância, a soberba, mais formas obsessivas. A alma encarnada gananciosa, ela nunca está satisfeita. Por mais que ela tenha, ainda é pouco. É uma alma infeliz por natureza. Ela sofre. Ela sofre mais do que uma pessoa que é miserável. Porque tem muitas pessoas que têm pouco e são felizes. Porque eles se compreendem que a vida é assim. Nós temos as encarnações, ora na opulência, ora na miséria. São experiências. Temos os karmas, que também podemos
com o próprio plano de alma individual, podemos colocar para passar por situações de escassez, a fim de suprir uma dívida que estava aberta ainda no nosso histórico. Mas tem pessoas que têm ganância que não tem limite. Se essa pessoa parasse para pensar um pouco e dissesse, bom, eu tenho já tanto, eu posso viver gastando tanto por mês, por ano, eu posso viver 50 mil anos e ainda não vou terminar tudo o que eu tenho. Ela sabe que vai viver pouco tempo. Por que tanta coisa? Não, mas tem que tirar dos outros. Tem que ganhar sempre. Sair no lucro, sair na barganha. Isso não é nem um pouco importante e nem saudável para a alma, porque a alma depois vai pagar isso. A soberba, a ganância são energias que rebaixam a frequência da alma. A ganância por si só já é muito dura para a alma. Quando vem acompanhada da soberba, então é um prato cheio para atrair uma energia tão baixa, tão danosa, como o pior dos obsessores. Então essa pessoa que tem a ganância, que tem a soberba, ela vive uma eterna auto-obsessão, enquanto estiver encarnada. E depois que desencarna, ela vai ser um obsessor de verdade. Assim como uma pessoa que tem os vícios e não cura, o vitimismo que não cura, as paixões que não são curadas, o ego, a vaidade não curadas, a alma, quando desencarna, ela leva essas impressões. A alma não se limpa de tudo quando desencarna, porque as experiências vividas ficam impressas nas memórias do corpo etérico da alma. E é por isso que os obsessores do outro lado do véu, no além-túmulo, vinham aqui incomodar as pessoas, porque eles se compraziam na mesma situação, nas mesmas ações que certos encarnados praticavam. É os amiguinhos. Eu atendi certos espíritos que davam o nome, inclusive, do bar onde eles iam beber com os encarnados. O nome e o endereço. Eu vou lá naquele bar, lá naquele bairro, aquele bar fulano tá lá, dava o nome do bar. Incrível isso. As pessoas não acreditam, mas paciência. Eu acredito porque eu tive essas conversas, eu tive esses contatos, eu tive essas experiências, não tem como não acreditar, porque não tem diferença para a alma encarnada e desencarnada a não ser o corpo material. É a única diferença que existe. Uma está num corpo e outra não está num corpo. A outra está sem o corpo material. Mas aquela consciência é a mesma. Então, precisamos ter um pouco de conhecimento para entender as coisas. Mas não é preciso muita coisa, porque eu sempre digo, tudo é lógica. E a lógica, até o analfabeto tem. Então, aquelas pessoas que hoje estão encarnadas e que vivem na culpa sem fim, nos medos sem fim, alimentam os traumas sem fim, permanecem nas crenças limitantes sem fim, na vaidade sem fim, no ego, nas paixões, no vitimismo, nos vícios sem fim, na ganância e na soberba sem fim. Quando ele desencarna, onde é que ele vai? Na faixa do umbral, condizente com a sua frequência, umbral baixo. Vai fazer o quê? Virar obsessor de alguém. Até que ele se resolva, pelo menos, aceitar a ajuda, se redimir um pouco disso, aceitar, frequentar a escola da preparação para uma encarnação e vir aqui experienciar novamente tudo e evoluir. E agora que estamos na última encarnação, nas provas e expiações aqui da Terra, obviamente, porque
Tem muita gente que vai ter milhares de encarnações ainda. Não vão fazer ascensão agora, vão continuar a roda de Sansara em outro planeta. Então as pessoas hoje, que são almas encarnadas, que ao desencarnar ainda se comprazem nessas... Eu coloquei aqui uma listinha apenas. A culpa, o medo, a raiva, a crença limitante, a vaidade, o ego, as paixões, o vitimismo, os vícios, a ganância, a soberba, etc, 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 porque tem outras tantas situações idênticas. É um candidato a ser obsessor lá no mundo que vai encarnar, porque aqui na Terra não volta mais. A Terra vai ser limpa de todas as energias de baixa frequência. Portanto, não vai ter frequência para as almas voltarem aqui, aquelas que estão ainda pendentes de evolução, que não farão a sua ascensão agora, nesta encarnação. Nesta encarnação é a chave que decide aonde nós vamos, para a nova terra ou para o exílio. Só há esses dois caminhos, só há essas duas possibilidades. Portanto, é bom que cada um de nós comecemos a entender a importância desta encarnação. Viver a vida de uma forma justa, honesta, regrada, ética. Entender que tudo aquilo que nós queremos barganhar de uma forma que não é correta vai fatalmente se transformar em sacos de pedra que vai puxar para baixo a nossa frequência logo após o desencarne, imediatamente após o desencarne. E o destino será selado para cada um. Espero que hoje nós tenhamos aqui dado um pouquinho de informação para que cada um de vocês entendam um pouco mais sobre auto-obsessão, porque eu não vou mais falar de obsessores, que obsessores não tem mais. Como existia até pouco tempo. Até pouco tempo. 1 ano, 2 atrás. Se ainda tiver algum agora, é aquela alma que desencarna e aqueles minutos, aquelas horas ou pouquíssimos dias que ainda fica por ali. Mas ela é recolhida imediatamente. Não vai mais para os umbrais baixos. Vai para as naves e de lá vai para o campo energético, psicosférico de cada planeta, condizente com a sua frequência, e vai se preparar para encarnar lá, como fazia aqui na Terra. Talvez tenha um umbral mais ou menos parecido com o nosso da Terra, não sei. Isso também não tem importância nenhuma. Mas provavelmente vai ser coisas mais ou menos parecidas, porque um aluno que reprova numa escola, ele vai para uma escola condizente. Se ele está numa escola pública, ele vai continuar numa escola pública, porque já está mais ou menos afinado com aquilo, não vai para uma escola de alto gabarito, porque se ele reprovou, não tem como. Então ele vai continuar mais ou menos nos mesmos moldes do aprendizado. Porque é um caminho. E assim, eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.